Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Mas vamos iniciando essa pregação, deixando que essa canção possa ir falando no nosso coração, para que nós possamos tomar posse daquilo que é a nossa essência. Vai sussurrando isso. Este cântico. Mais uma vez. Derramar o meu passado em ti, vem banhar os pés que andaram por aí, sem carinho recebi. Hoje estou aqui, Deus. E hoje estou aqui, Não porque mereço, eu sei, não porque mereço, eu sei. pois tu sabes por onde eu andei. Pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, Conheces bem o meu perfume. mas tu sabes também Mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho. Recebe o meu nada. Se você sabe, canta, refaz. Habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar tudo que tenho. Recebe o meu nada. Peça, refaz, meu morada. refaz a morada. Ó Deus, habita Em mim, como filhos, me pega em teu colo. me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito. Sou teu, Sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. A minha essência, é exalar teu cheiro. a minha essência, Minha essência exalar teu cheiro. a sua essência qual é? A minha essência exalar Teu cheiro. Quem fez dessa oração, dessa canção, uma oração? Levanta a mão. Louvado seja Deus. E eu quis iniciar justamente isso, porque se nós fizermos dessa canção uma oração, o nosso passado não importa, como a gente viveu não importa, como as nossas intrigas, os nossos egoísmos, o nosso orgulho, as nossas misérias ficam para trás. Isso é o que nós temos, isso é o que nós temos. Mas a nossa essência, ela é divina. A nossa essência é divina. Eu vou falar um pouco disso nessa pregação.
A nossa essência é divina, é exalar o cheiro do Senhor. Nascemos para isso, para exalar o cheiro de Deus. Por acaso, quando o pecado entrou no mundo, a miséria entrou, por isso que Jesus veio, por isso que Jesus se fez carne, se fez como um de nós. E eu queria que você pegasse a Bíblia Sagrada, se você está com ela aí, eu vou ler bem pausadamente. No tema geral do nosso encontro, Jesus, no início da sua pregação, no início da sua vida pública, que depois que ele chama os primeiros discípulos, ele faz aquela recomendação, aquela catequese, aquela orientação, aquela formação, que é o norte do cristão, é o norte do consagrado. E com um convite que ao mesmo tempo é um imperativo, uma ordem. Primeiro ele nos convida, com o nosso sim, ele nos dá uma ordem. A partir do nosso sim, vem um imperativo. Tome aí Mateus 5, 13 e 14. Mateus 5, 13 e 14. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para mais nada serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. E aí no versículo 16 ele diz: do mesmo modo, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Interessante que esse texto que eu acabei de ler, ele está no centro do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E o capítulo 5, 6 e 7, ele é o âmago, é o coração do Evangelho narrado por Mateus. Eu quis pegar o tema do nosso encontro, mas para que nós pudéssemos de fato compreender e viver esse mandato do Senhor, de ser sal da terra e ser luz do mundo, a gente precisa compreender o que é isso, mas só teremos uma compreensão também dessa, como eu disse, ele está no centro do Evangelho, antes do versículo 12, do versículo 13, do 1 até o 12, é Jesus preparando esse mandato. Depois do versículo 17 em diante, é ele ensinando como a gente deve ser sal da terra e como ser luz do mundo. Antes ele prepara. E interessante que Mateus, ele, quando vai narrar o centro do Evangelho de Jesus, ele faz questão, e é importante que a gente saiba, que Mateus está escrevendo inicialmente para os judeus, numa época em que os judeus eram perseguidos, numa época em que os judeus, eles eram dominados pelo Império Romano, e esses judeus, que Jesus era judeu, esses judeus convertidos ao cristianismo, sofrem perseguição dupla. Sofre a perseguição pelo fato de serem dominados por Roma, pelo Império Romano, e agora porque se convertem ao cristianismo. Então, os judeus, seus compatriotas, também os hostilizam, também os perseguem. E aquela grande promessa que eles tinham, de que o Messias viria, que o Salvador da humanidade viria, eles esperavam e sabiam que viria da casa de Davi, e Jesus é descendente de Davi, mas eles esperavam um Messias para eles. Eles esperavam um Messias temporal, como foi Moisés. Eles esperavam alguém que os libertasse do jugo romano. E Jesus vem não para ser um Messias redentor de um povo. Jesus vem para ser Messias redentor
da humanidade toda. Senão não seria o Redentor. Senão não seria Deus. Para ser Deus não pode ser Deus de um povo. É de um povo, mas não de um, é de todos os povos. E aquele povo que era judeu, convertido ao cristianismo, começa a sofrer muitas perseguições. E esse ensinamento, Mateus inicia para os judeus, para mostrar, olha, não vamos perder o ânimo, porque a promessa se cumpriu. A promessa, aquela que a gente recebeu desde Gênesis 3, quando Deus diz que poria uma inimizade entre a serpente, entre o demônio e Maria, ela começa a se cumprir. E Mateus é um encorajar aos judeus cristãos perseguidos. Mateus quer encorajar aqueles homens, aquelas mulheres, para que permaneçam firmes na fé. Por isso que os primeiros 2 versículos, segundo um grande Agostinho, ele tem todo o ensinamento e todo o entendimento de todo o Evangelho. Vejam como é que começa o Evangelho de Mateus. Capítulo 5, o Sermão da Montanha, o âmago do Evangelho. Versículo 1. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Vendo ele as multidões. Quando eu leio, sempre que eu leio isso, eu vejo aqui que no português tem um erro. Não é? No português o que é que a gente diz? Vendo ele a multidão. A multidão é isso aqui. Por que que Mateus vem dizer as multidões? Ele já está querendo nos mostrar que não é o Deus de uma multidão só. Não é o Deus de uma multidão só. Não é o Deus de um povo só. É dos povos todos. Vendo ele as multidões, o que foi que aconteceu? O que é que diz em seguida? Subiu a montanha. Por que esse detalhe que Mateus vai dizer subiu a montanha? Você lembra que todas as manifestações de Deus, as teofanias, aconteciam na montanha? Não era? Começando por Abraão. O sacrifício do seu filho Isaque, aonde foi? Seria na montanha, no Monte Moriá. Ele preparou o sacrifício de Isaque na montanha. Quando Moisés é chamado para libertar o povo escravo no Egito, onde é? Ele está na montanha e o Senhor o chama, aquela sarça ardente que não se consome, chama a atenção de Moisés. Quando Moisés vai receber os mandamentos, a tábua da lei, aonde é? No Monte Sinai. Quando Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, e aparece Moisés e Elias, aonde é? No Monte Tabor. Ou seja, Mateus está dizendo, Deus vai se manifestar. Vai haver uma teofania. Deus vai aparecer agora. Porque ele faz questão de dizer, na montanha. Se nós pegarmos o mesmo narrativa de Lucas, ele diz na planície. O que é que está certo? Os dois. Mateus escrevendo para os judeus, quer dizer, olha, lembra que Deus se manifesta na montanha? E Lucas quer dizer, na planície para todos os povos. Lucas escreve para os pagãos. Mas vamos para o que interessa agora aqui, Mateus. Na montanha, ou seja, vai haver uma teofania. Por que é importante ele dizer isso? Vai haver uma teofania. Porque ele está querendo mostrar que aquele ensino que virá é um ensino divino. Uma manifestação de Deus. Ou seja, Deus vai falar. Porque ele diz, em seguida o que é que diz? Sentou-se, não é? Vamos ler o versículo 1 e 2. Subindo a montanha, ao sentar-se, aproximaram-se os seus discípulos, e ele pôs-se a falar e os ensinava, dizendo, sentou-se. Que sentido Mateus quer dizer aí? Sentar.
fala de cátedra, fala de autoridade, para nos dar a entender qual é a igreja mais importante de uma cidade. Qual é a igreja mais importante de uma cidade? A catedral. Qual é a igreja mais importante de Roma? Não é o Vaticano. É São João de Latrão, porque é a catedral de Roma. Por que a catedral? É lá onde tem a cátedra, onde tem a cátedra do bispo, é onde tem a autoridade. Então, ao sentar-se, vai falar com a autoridade. E o que é mais importante, depois ele diz, ele abriu a boca. E eu fiquei encantado quando eu li Agostinho, e ele dizia, não manda mais recado por ninguém. Não fala mais por profeta, não fala mais por juiz. Agora o próprio Deus está falando. E por que é importante a gente entender isso? Porque se não for Deus falando, se não for alguém com autoridade e vindo uma teofania vindo do alto, esse ensino agora nós não aceitaríamos. Porque é o ensino da contradição. Na vida, todos nós, normalmente, somos educados para ter posses, para ter riqueza, para ter dinheiro, para ter um bom emprego, para ter uma conta alta, para ser pelo poder. E ele começa o ensino dele dizendo, felizes os pobres de coração. Felizes os pobres de coração. Eu vou ficar só na primeira, que eu não vou entrar nas bem-aventuranças, que não dá tempo. Mas ele começa, felizes os pobres no espírito. E aí vem a promessa, porque deles é o reino dos céus. Por que começa com felizes os pobres? Porque o pobre nesse sentido aqui não é pobre material, mas é também, é aquele que não é apegado, mas é acima de tudo, o que é que a gente entende por pobre? É aquele que necessita de algo, não é? O pobre é o que necessita de algo. Não é autossuficiente, não é arrogante. Ou seja, nós que estamos aqui, temos esse coração de pobre, por isso estamos aqui, porque nós recebemos, sentimos a necessidade de receber algo, sentimos a necessidade de aprender, sentimos a necessidade de sermos formados. Então esse é o coração de pobre, que é o primeiro passo de tudo. Se eu me considero autossuficiente, se eu me basto, não tem mais sentido nada o que eu vou ouvir, não tem mais nenhum sentido o que eu vou ler. Não tem. O sentido de tudo isso vem a partir desse coração de pobre. E aí, a gente compreendendo o que nós vimos, a gente vai poder entender. Bem-aventurados os pobres de coração. E eu dizia, ele primeiro prepara, dá um ensino, vem com essa novidade, Deus está no nosso meio, e aí ele vem dizer, eu quero continuar no meio do povo todo. Eu quero continuar no meio. E a maneira que ele encontrou de se tornar presente com o seu evangelho, com a sua pregação, foi através de nós. Daqueles que acolheram o seu chamado. Daqueles que aceitaram o seu convite. E aí ele começa dizendo, depois das bem-aventuranças, porque é o que nos interessa nesse momento. Vós sois o sal da terra. O que é que Jesus quer nos falar com isso? Vós sois o sal da terra. Nós já ouvimos aqui, algumas vezes, algumas pessoas dizerem, o sal é que dá o sabor. O sal é que faz com que tempere o alimento. Mas tem alguns aspectos interessantes do sal. Jesus falava isso há 2000 anos atrás. Há 2000 anos não existia energia elétrica. Há 2000 anos, se alguém quisesse conservar, por exemplo, uma carne, o que é que fazia? Não tinha freezer para guardar. Salgava. Salgava quer dizer, põe ali, ela vai continuar. O que é que Jesus está querendo dizer? A minha palavra, o meu evangelho,
ele continua através de vocês. Ele não pode apodrecer. Ele não pode acabar. Vocês são o sal da terra. Dá para entender? Vocês é que conservam o meu evangelho. Vocês é que conservam a minha palavra. É isso que Jesus está dizendo para nós. Você é o sal da terra. E o tema dessa pregação é na partilha. Vocês, partilhando, são o sal da terra. E eu vou entrar no que é essa partilha que o Senhor quer falar. Mas, primeira coisa que nós precisamos entender: você é sal da terra. Mas nesse sentido, você é que dá sabor ao ambiente que você está. Você é que alegra o ambiente que você está. Você é que anima o ambiente que você está. A sua comunidade ou onde você estiver. Você deve ser essa presença de alegria, essa presença de esperança, essa presença de partilha, essa presença de amizade, de unidade. E o Padre Rodrigo dizia: a unidade começa primeiro com Deus, com o Senhor. Na nossa adoração, o Padre Rodrigo nos levava a isso. A unidade começa com o Senhor. Então eu começo a ser presença de sal na unidade, se eu me reconcilio logo com Deus. E eu me reconciliando com Deus, aí sim, eu posso saborear, eu posso dar sabor aonde eu estiver. Ser sal da terra é isso. É alegrar o ambiente, trazer esperança, trazer um ânimo novo, motivar, promover, perdoar, pedir perdão, dar testemunho. Isso é ser sal da terra. Diga, tomando posse: eu sou o sal da terra. Eu sei que coisa boa ouvir gente lá de trás, que maravilha. Diga seu nome agora, que você é o sal da terra. Senhor, aí diga seu nome: eu sou o sal da terra. Tome posse disso. Deus jamais nos pediria algo, nos daria algo como missão, se Ele não nos capacitasse. Não adianta dizer: ah, não consigo. Consegue. Nós recebemos unção. Nós recebemos unção. A unção é que nos capacita. Não são nossas qualidades, não são nossos propósitos, não são nossas virtudes, não, é a unção. É a unção que nos capacita. E aí ele disse mais: vós sois a luz do mundo. São duas coisas: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E o que é a luz do mundo? A verdadeira luz é Jesus Cristo. A verdadeira luz é Jesus Cristo. É Ele, aquele que, se eu imitá-lo, se eu segui-lo, eu vou também iluminar a vida de muita gente. Iluminar a vida de muita gente. Posso até não ser com palavras, pode até não ser com pregação, pode até não ser com ensino, mas é acima de tudo com a minha vida, com a nossa vida. Os dois Franciscos, o de Assis e o de Roma, dizem: se preciso, evangelize com palavras. Se preciso, evangelize com palavras. Mas a melhor maneira que nós temos de evangelizar é sendo sal da terra e sendo luz do mundo. É o nosso testemunho, é a nossa maneira de ser, é a nossa maneira de viver. E para a gente entender bem o que é ser sal da terra, o que é ser luz do mundo, para a gente entender bem da nossa essência, nós precisamos ir para o começo, para Gênesis. Para Gênesis. Gênesis 1 e 2. O início de tudo. Se nós não tomarmos conhecimento daquilo que nós somos mesmos, nós não vamos poder viver o que nós somos, a nossa essência. Eu dizia que a nossa essência é divina, lembram? Que a gente pediu aquela música, né, no começo, a minha essência, e aí eu dizia: grave isso aí, porque a sua essência é divina. Em Gênesis 1, depois de Deus fazer toda a sua criação, depois de Deus preparar a morada para nós, a nossa habitação, e
é interessante que depois de cada criação, a gente vê aquela expressão: Deus disse, isso é muito bom. Deus disse, faças, e fazia, depois Deus viu que isso era bom. Deus viu que isso era bom. Interessante. E depois que ele cria o homem, versículo 2, 8, capítulo 2, versículo 8, versículo 7. Então Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E Yahvé Deus plantou um jardim do Éden, e aí colocou o homem que modelara. Vamos prestar atenção. Deus criou tudo em favor do homem, depois cria o homem e põe no jardim em Éden, ou seja, Ele é Senhor de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é aquele que a criação toda está em função dele. E Deus faz passar sobre ele toda a criação, e o homem, que é senhor da criação, que é dono de tudo aquilo, vai dando nome. E nome quer dizer, vai tomando posse. Vai tomando posse. Interessante. A gente vê uma expressão desconcertante de Deus na criação. Toda a criação a gente vê sempre, e Deus viu que isso era bom, e Deus viu que isso era bom, e Deus viu que isso era bom, em toda a criação. E depois ele vê uma expressão desconcertante. Versículo 18 do capítulo 2. Yahvé Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Que coisa! O que é que Deus, e aqui não estou se referindo só a homem e mulher, não, ao homem ser humano. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus está vendo que riqueza, poder, posse, bem, está nos mostrando, não é felicidade. Não é a riqueza, não é poder, não é patrimônio que nos traz felicidade. A felicidade está em nós vivermos a nossa essência. A nossa essência é divina. Nós vemos antes Deus dizendo: façamos agora o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Qual é a imagem e semelhança de Deus? A unidade entre eles, entre três pessoas, é tão grande que essa unidade tão grande e a partilha deles de vida se doam tanto um para o outro, que são um só Deus. São três pessoas, por serem tão unidade e por serem tão partilha, por partilharem tudo o que têm, por partilharem o que são, por não reter nada para si, são um só Deus, embora sejam três pessoas. Ou seja, a nossa essência é comunitária. Ninguém se basta sozinho. Ninguém é feliz sozinho. A nossa essência está em vivermos comunidade. E mais ainda, em sair de si, em partilhar o que tem. E partilhar a graça que Deus nos deu. Tudo que Deus nos deu não é para nós mesmos. O carisma que Deus nos deu. O carisma, nós somos apenas portadores dele. O carisma Deus nos dá para o povo necessitado dele, não é para nós. Por isso que algumas pessoas que pensam, será que, eu vou dar um exemplo claro, no meu caso, que a nossa comunidade Face de Cristo, ela tem um carisma de promover o bem do matrimônio e da família, buscar a santidade do matrimônio e da família. E aí, então só casais podem participar? Não, até uma pessoa descasada pode, uma viúva pode, um solteiro pode, porque ele também vive para o carisma, mas ele é dado o carisma a ele para partilhar com o necessitado, para ajudar um casal que está em dificuldade, para ajudar alguém que está na dificuldade de viver o seu celibato, alguém que está na dificuldade de viver a castidade, alguém que está com dificuldade do namoro, alguém que está na dificuldade de ser fiel.
Não precisa ser casado para ajudar quem está na tentação da infidelidade, concordam? Por isso mesmo que é importante a gente saber, quando nós somos portadores de um carisma, nós somos portadores, mas por acaso tiramos proveito dele. Mas ele é para o outro, para a saída, para partilhar com o outro. Toda comunidade, ela é chamada a partilhar o seu dom, o seu carisma, a sua amizade com as outras pessoas. O sentido dessa nossa conferência, desse nosso congresso, desse nosso acampamento, é justamente isso. Quantos carismas distintos tem aqui? E nessa partilha de carisma, eu preciso também dizer uma coisa. Não é o número de pessoas de uma comunidade que diz o quanto essa comunidade é fecunda. Não. Não é o número de participantes, não é o número de consagrados que vai dizer a fecundidade da comunidade. O que diz da fidelidade ao carisma, isso é a fecundidade. Se nós formos fiéis ao que o Senhor nos chamou para ser, se formos fiéis ao carisma que Ele nos concede, aí a quantidade de casa, de missão, é com o Senhor pela necessidade que Ele vir e na capacidade que Ele nos deu, no dom que Ele nos deu. Vocês lembram das parábolas dos talentos? A um Ele deu 1, a outro deu 2, a outro deu 5. Então Ele só chama, só quer a prestação de contas de 5 a quem Ele deu 5. Então não vamos nos questionar e nem entrarmos em disputas de número de pessoas, número de membros, de consagrado, número de missões. Isso não é o mais importante. O mais importante é a partilha, a saída de si daquilo que o Senhor nos concedeu. A partilha do que nós somos chamados a fazer com outra comunidade. A graça que cada um de nós recebeu do Senhor, e é graça, e por ser graça, é de graça, não é mérito, nem é muito bem merecimento, é graça. A graça que o Senhor nos deu é para nós partilharmos. E nessa partilha é importante que se diga duas coisas interessantíssimas e importantes. A autenticidade de um carisma é a vivência daquilo que o Senhor concedeu à fundação e aos membros fundantes. Porque numa fundação existem os membros fundantes, não só o fundador, ou cofundador, cofundadora. Existem os membros fundantes. Esses membros fundantes são aqueles que, enquanto o fundador ainda está vivo, e que ele vai chegando à comunidade, mesmo que não tenha sido no princípio, mas Deus colocou também no coração dele aquele carisma, e ele é também alguém que ajuda a fundação, aí vendo nuances do carisma, que não precisa estar no princípio da fundação. Não precisa estar no princípio da fundação. Não é que você venha a ser uma cofundação, não. Mas é membros fundantes. Enquanto o fundador está vivo, tem esses membros fundantes que ajudam a mostrar, ajudam a discernir determinados passos do carisma. Então, alguém que precisa ser olhado com carinho e ficar perto da fundação, porque pode nos ajudar, pode nos ajudar. E o que é importante? A fidelidade a esse carisma. Aqui vem um perigo muito grande que eu peço a Deus que me dê sabedoria de como colocar. Uma coisa, precisa continuarmos com o que nós temos feito. A valorização que a gente faz ao carisma um do outro. O respeito, a admiração que nós temos um pelo outro. O respeito, a admiração e a vivência que a gente tem, visitas, de estar junto, de dormir na casa um do outro, de partilhar. Vocês já tiveram, a maioria já esteve lá na minha casa, eu já estive na de vocês. Isso é maravilhoso. Isso precisa ser fomentado. Mas aí vem dois perigos.
em nome da partilha verdadeira, eu não posso impor a ninguém, em nome de partilha, que tenha o meu jeito. Dá para entender? Nesse nome de partilha, de ajuda, de acompanhamento, querer que o outro seja do meu jeito. Querer levar o meu carisma, a minha maneira de ser, os meus dons que Deus me deu para a vivência do carisma, determinadas regras até, determinadas normas até, determinados discernimentos também, querer impor ao outro. Ou o outro, esse é o primeiro perigo, que é um perigo de arrogância. Isso não é partilha, isso é arrogância, isso é petulância. Isso não é ser sal da terra, isso não é ser luz do mundo. Isso é querer que o seu carisma, que a sua comunidade prevaleça sobre as outras. Isso não é unidade. A unidade é quando nós nos respeitamos, quando nós nos valorizamos e quando aprendemos um do outro. E quando aprendemos na caminhada um com o outro. Não achando que eu sou o suprassumo, que eu tenho a fórmula como uma comunidade andar bem. Nenhum tem. Por quê? Ou melhor, todos somos ungidos pelo Espírito Santo. Porque todas as nossas comunidades, se elas são autênticas, elas são fruto da unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo, o grande fundador de toda a comunidade. Nós somos apenas os instrumentos dele. Mas é o Espírito Santo. É a necessidade da igreja que faz com que o Espírito Santo suscite pessoas frágeis, limitadas, que normalmente, se fosse para ser um capitão de indústria, de empresa, não seríamos chamados. Não seríamos chamados, não seríamos escolhidos. Eu não me escolheria. Eu não me escolheria. Coisa de Deus. E eu acredito que é. Porque me conhecendo, sabendo principalmente quem eu era, e reconheço que melhorei, também se depois de 36 anos não tivesse melhorado, depois de 36 anos não tivesse melhorado, né? Mas principalmente no chamado, no início do chamado, eu jamais pensaria em alguém como eu. Mas o primeiro perigo é esse, é eu achar que em nome de partilha, eu querer impor a outras pessoas, a outras comunidades, o nosso jeito de ser, determinados traços da nossa espiritualidade. E aí, meus queridos, eu queria que vocês compreendessem o que eu quero dizer agora, que é difícil, mas eu creio que é divino, eu creio que é de Deus. O cuidado que nós precisamos ter, que os nossos membros e a fundação precisam ter, de não confundir uma admiração que nós temos por carismas, outros carismas, admiração, afeição, amor que nós temos por outros carismas, com querer que detalhes, nuances de sua espiritualidade venham para a nossa espiritualidade. O perigo que a gente tem, porque determinados membros, por exemplo, vão para uma adoração em determinada comunidade. Aí lá se adora todo mundo adora de um jeito só. Todo mundo deitado com a testa no chão. Não estou dizendo que isso está errado, não. Mas alguém que viu assim, aí gostou, aí vai toda semana, vai nessa adoração, aí querer impor à sua comunidade, que a sua adoração agora tem que ser desse jeito, está dando para entender? Isso é do jeito dele, é do jeito daquela comunidade. Tem determinados detalhes que algumas comunidades, eu não estou dizendo que eu sou contra, não sou contra, não sou, é o jeito deles. Tem gente que quando vai pregar, tem que botar uma roupa especial, tem que botar uma túnica, tem que estar com a imagem de Nossa Senhora na mão,
e o crucifixo na outra, o microfone tem que ser num tripé, porque uma mão está com a imagem de Nossa Senhora e outra está com o crucifixo. Então o microfone tem que ser no tripé. E aí é uma comunidade que tem muita graça, onde os dons acontecem, as maravilhas acontecem, onde salva muita gente. Aí você diz, olha, está aí, está ali. É por isso, quando eles vão pregar, é uma imagem de Nossa Senhora numa mão e o crucifixo na outra. Aí a gente quer imitar. Eu lembro que há 36 anos, quando nossa comunidade começou, eu não sabia nem que era comunidade, não sabia. O Senhor foi nos mostrando. E o Shalom estava começando. Já Moisés vinha de grupo de jovens, então já começou o Shalom para ser comunidade mesmo. E o Shalom começou com uma livraria e uma lanchonete. Meus irmãos aqui de Fortaleza, lá do Ceará, sabem. Naquela época, começou a surgir comunidade, e toda comunidade, a primeira coisa que fazia, uma lanchonete e uma livraria. Não sabia nem que carisma era, mas o Shalom estava dando certo, então era lanchonete e livraria. A maioria com 2 anos acabou tudo. 2, 3 anos acabou, aquelas, né? Aquelas acabaram. O que é que ficou? Aquelas que começaram sem lanchonete e sem livraria. Claro que o Shalom era do jeito deles, ele continuou. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes, a gente em nome de partilha, eu vou partilhar uma coisa que deu certo na minha comunidade. Toda adoração tem que ser desse jeito. Olha, a comunidade tem que ser o seguinte: todo mês, os grupos têm que ter uma adoração. 3 semanas tem grupo de oração, tem formação, mas tem que tirar uma semana no mês para aquele grupo ir para a adoração. Por acaso a gente faz, porque a gente foi chamado a isso. Mas não quer dizer que é só assim que dá graça, não. Não quer dizer que o fruto é assim, não. Dá para entender? Às vezes até algo que é bom para determinado carisma. Mas vamos, pelo amor de Deus, respeitar o Espírito Santo. Se os nossos membros, isso acontece na maioria, não é com a fundação. A fundação normalmente tem essa dificuldade de chegar e ser peitados por membros das comunidades que querem impor a nós determinada espiritualidade de outra comunidade. Minha gente, essa é uma tentação que nós não podemos cair. Se fosse assim, o Espírito Santo não precisaria ter tido o trabalho de pensar pessoas distintas e suscitar em diversos lugares novas fundações. Não precisaria, bastava um bocado de filial, bastava uma porção de filiais, uma só e as filiais. Mas não, a graça é justamente essa, nós partilharmos o nosso dom, partilharmos o nosso serviço, fazermos aqui, mas acima de tudo, nós partilharmos as nossas vidas, partilharmos a nossa amizade, partilharmos o estar juntos, o conversar, o tomar um cafezinho, né? Como é bom tomar um cafezinho junto, de preferência sem açúcar, de preferência sem açúcar. Mas a partilha é da vida, a partilha é os nossos irmãos saberem o seguinte: eu estou aqui, conte comigo, conte comigo. Não é para impor nada, não é para querer ser melhor, não, às vezes até para chorar juntos, às vezes até para chorar juntos, mas ser sal da terra e ser luz do mundo, retendo para si os dons que Deus deu, aí faz medo aquilo que o Senhor disse: não vos conheço. Mas Senhor, foi em teu nome que nós pregamos, foi em teu nome que nós levantamos defunto, foi em teu nome que nós curamos cego, aleijado. Não vos conheço. Vocês ficaram fechados em si mesmos. E uma qualidade da nossa igreja, no nascimento dela, é ser católica,
É não ser fechado em si. Católico quer dizer aberto a todos, é não ser fechado em si mesmo, é partilhar, e quanto mais eu recebo, mais eu devo partilhar. Aquelas comunidades maiores, quando digo maiores, eu não estou dizendo melhores, dá para entender isso? Diga aí para o seu irmão, ó, quantidade não quer dizer qualidade não. Mas também não estou dizendo que quantidade não é qualidade. Pode ser uma grande quantidade e uma ótima qualidade. Mas não é pelo fato de não ser tão grande que não é a ação de Deus. O grande mistério da nossa vida está em descobrirmos exatamente o que Deus quer para nós e não o que eu quero. O que Deus quer para nós e não o que eu quero. E acolhermos o que Deus quer. Aí daquilo que Deus me fez, eu partilho. E partilha a gente faz estando presente. Partilha a gente faz partilhando o que Deus nos deu. Partilha a gente faz convivendo um com o outro, como comunidade. E por que no Cáris, que a Kátia falou aqui, que vocês sabem, agora em Pentecostes, o Santo Padre diz que Catholic Fraternity e ICRIS, eles encerram suas atividades para dar início ao Cáris. O Cáris é essa corrente de graça toda. E dentro do Cáris, o Estatuto diz que nós podemos ter uma corrente, uma rede de comunidades. E nós vimos que essa rede de comunidades, ela precisa de fato acontecer, porque nós não podemos perder isso que nós temos construído nesses anos todos. Nós não podemos perder essa partilha que há entre nós, partilha de dons. Não podemos perder essa amizade que nós construímos, essa fraternidade que nós construímos nesses anos todos. Por isso mesmo, nós estamos já bem adiantado a rede internacional de comunidades Koinonia. Então, vai deixar de existir Catholic Fraternity e vai iniciar a Koinonia. A Koinonia vai continuar esse trabalho que a gente tem feito na fraternidade. Todos são chamados, toda a comunidade, ela é chamada a vir fazer parte da Koinonia. E nesse vir fazer parte, nós temos níveis de pertença. Nós temos aquelas comunidades que já têm reconhecimento, que vão fazer parte de um conselho. Tem as outras que vão ser membros associados. Mas isso não faz diferença de pertença. O que nós não podemos é deixar de haver essa partilha de dons, de carisma, de amizade, de fraternidade, de presença entre nós. Seria um caos se cada comunidade se achasse uma ilha. Se cada comunidade achasse que se bastava, seria o caos. Seria o caos. Uma das grandes graças que nós temos há 2000 anos, como Igreja Católica, é justamente essa de termos nos organizados em fraternidades, em associações. E por não poder perder isso, eu quero fazer já um convite a todas as comunidades, a já ficarmos atentos para juntos, cada um tem a liberdade, não é imposição, mas eu quero fazer essa motivação, que cada uma comunidade possa, de fato, caminhar juntos, porque isso é uma bênção do Santo Padre. Foi Ele que está nos proporcionando essa acolhida no Cáris, que é o desejo dele, dessa rede internacional de comunidades, que a nossa comunidade vai se chamar Koinonia. E nessa doação de estarmos juntos,
de fundarmos, de criarmos essa rede internacional de comunidades, que é a Koinonia, eu queria que nós entendêssemos isso. A Koinonia, ela vai existir para que as comunidades partilhem entre si a sua vida. O sentido da partilha. O sentido de doar-se, o sentido de cooperar, o sentido de estar juntos, o sentido de fazer com que essa graça, que é uma nova comunidade carismática, ela possa continuar com a graça de Deus. E eu quero encerrar com uma palavra de von Balthasar, um grande teólogo, no livro dele, que ele diz: a vida a partir da morte, ele diz, a capacidade de partilha é o princípio de toda a realização humana. Devo realizar a obra, devo partilhar, ainda que para isso eu tenha que perecer. Poderíamos afirmar que essa é a mais bela e fecunda das afinidades humanas. Ou seja, segundo von Balthasar, nós teremos uma vida eterna, porque ele está nos preparando para a vida eterna, a partir do sentido do sair de si, no sentido da partilha. E eu peço a Deus, eu clamo a Deus, que nós possamos tomar posse dessa grande graça, dessa novidade que o Senhor traz para nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.